Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Lando Norris vence o GP da Áustria, aguentando a pressão de Oscar Piastri, que tentou, foi agressivo, fritou o pneu dele ali na curva 4, né? Ele deu o que dava, tinha ritmo para buscar o Norris, que é até uma surpresa perante uma classificação que a distância foi de mais de meio segundo. Não imaginava o ritmo tão próximo, achei que o Norris ia dominar mais, mas o Norris dessa vez não errou sob pressão, manteve um ritmo forte desde o início, teve um pequeno dano na asa, mas conseguiu controlar e venceu o Grande Prêmio da Áustria, reduzindo a vantagem de Piastri de 22, se não me engano, para 15, o que é uma ótima notícia. Então, assim, 216 pontos para Piastri, 201 para Norris. Verstappen agora, assim, chance de título só se a Red Bull melhorasse muito. Não melhorou, a Red Bull ainda continua para trás. Fim de semana, muito tempo que eles estavam tomando, até a Ferrari parecia mais forte. Eu acho que o Verstappen chegaria ou em terceiro ou em quinto. Não acho que fugiria muito disso, talvez um quarto lugar à frente do Hamilton. Não sei se tinha ritmo para buscar o Leclerc. Acho que certeza tinha mais ritmo que a Mercedes, que fez uma corrida deprimente com o George Russell. E o Antonelli foi o cara que tirou o Verstappen, deu um strike, homenageando o Valtteri Bottas, né? Naquela freada completamente fora de sintonia. Acertou o Max, né? Mas, de qualquer jeito, é uma disputa que está entre os dois. É o Piastri e o Norris a disputa pelo título. Há um desnível de nível de equipamento grande demais que o braço de um piloto consegue compensar, né? Tipo, por melhor que um piloto seja, existe um teto para o que ele pode bater. O Senna em 93 estava pilotando mais que o Prost, estava pilotando mais que o Schumacher, que Hill, mas ele viu um teto para o carro dele. E o teto era um vice-campeonato longe do Prost, porque o Prost não precisava ir até o teto dele para ser campeão. E eu acho assim, tanto o Piastri quanto o Norris, eles não precisam pilotar o melhor deles para vencer o Max Verstappen na conjuntura atual. O Verstappen precisa pilotar com um absoluto gênio para ter uma mínima chance. E hoje eu acho que a gente nem teve a chance de ver o quão rápido ele seria. Não dá para jogar o desempenho do Tsunoda, e que desempenho terrível para a gente comentar aqui também, né? Mas comentando assim, uma corrida de duas paradas, né? Eu acho que assim, o efeito solo não é legal para as disputas de pista, então a gente não teve lá as melhores emoções, as melhores disputas. Os carros são muito pesados, né? Eles não são ágeis, né? Então você vê uma assim, e no DRS eles não ganham tanta velocidade quanto antes. Se persegue mais próximo, persegue, mas é que negócio, precisaria de mais proximidade para compensar o quanto que eles tiram de vácuo, né? E o peso extra do carro deixa a falta de agilidade deles assim uma coisa grotesca, né? E assim, né? Eu acho que foram corridas solitárias em certo modo pro, tipo, os pilotos da Ferrari. O Leclerc muito mais rápido que o Hamilton, chegou em segundo, o Hamilton, não, chegou em terceiro, o Hamilton em quarto. Eu acho assim, ok que o Hamilton está se adaptando a um novo carro, mas eu ainda acho um pouco demais o tempo que ele está tomando do Leclerc. Eu já sabia que seria difícil. Ninguém poderia falar que o Leclerc seria algo fácil para o Hamilton, até porque ele já vinha perdendo do Russell em 2024. Então, assim, para mim, o Leclerc é um piloto do mesmo nível do Russell. Se bobear, até melhor, né? Se bem que nesse ano eu acho que o Russell tem pilotado mais. Mas de qualquer maneira, assim, não viria de graça uma vitória contra o Leclerc, é o cara da casa, vinha ganhando corridas ano passado pilotou muito bem. E eu acho que assim, não tá ganhando do Leclerc, ok, entende, faz parte, mas fim de semana após fim de semana andando mais lento, acho que isso que incomoda. E Imola só chegou à frente porque a estratégia beneficiou ele. Então, assim, hoje uma corrida que a gente viu ali, a Ferrari solitária, muito mais rápido que a Mercedes, mas também não conseguindo acompanhar o ritmo da McLaren, nem o desgaste de pneus voltou a favor para a equipe de Maranello. E ali o Russell também, muito próximo da Sauber, dos carros do médio escalão. Para mim é curioso ver a Mercedes fazer uma corrida perfeita como fizeram no Canadá, um ritmo forte desde o início com os dois pilotos, e hoje eles estarem quase no médio escalão. Porque em certo momento do primeiro stint o Bortoleto estava andando mais rápido. No último stint, a Sauber demorou demais para parar o Gabriel, mas ele estava andando pelo menos ali meio segundo mais rápido por volta que o Russell. E o Bortoleto ali no final chegou no Alonso, né? E é legal o Gabriel pontuar pela primeira vez. Destaque, é claro, para o Lawson. Uma parada, sexto lugar, baita corrida. Ele precisa mostrar desempenho para garantir o lugar dele. Não acho que a Red Bull vai fazer tanta questão de mantê-lo, né? E esse é o tipo de coisa que pode ajudar ele, por exemplo, com uma vaga na Cadillac. Não que eu defenda isso, acho que existem pilotos melhores. O Drugovich, para mim, é bem melhor do que o Lawson, mas essa é uma corrida muito boa para ele fazer merchandising. Fez sexto lugar. Sétimo lugar, o Alonso, brilhante com a Aston Martin. A Aston Martin não tinha um grande carro nesse fim de semana, mas a diferença é que faz um grande piloto. E agora já empatou com o Lance Stroll no Mundial de Pilotos em número de pontos, né? Que assim, não vai não, o Stroll pontou todas as vezes pela Aston Martin. Agora já tá empatado, né? Tipo, é só questão de tempo. A natureza corrige o curso. Então a gente vê aí o Alonso já empatado e fez milagre para manter o Bortoleto atrás. Baita ritmo do Bortoleto. Eu acho que a estratégia da Sauber poderia ter sido de uma parada, duas paradas não foi o adequado. Até porque ele não estava sendo pressionado pelo Lawson antes da parada dele, e assim, né, fez as duas paradas, teve um ritmo forte. Se tivesse superado o Alonso rápido, talvez desse para alcançar
o Lawson, mas não teve como. O Alonso mandou muito bem na defesa de posição, ainda usou o Norris, né, que dando uma volta, tirou uma volta de corrida para o Bortoleto atacar ele, né? E assim, nono lugar para o Hülkenberg, a Sauber andando muito bem. E a gente tem o 10º lugar, que se não me engano foi do Esteban Ocon, pontuando aí com a Haas. E assim, algumas notas de descrédito, né? Tipo, descrédito não existe essa palavra, mas é só para falar assim, né? Que repúdio é forte demais, mas assim, é terrível a corrida do Lance Stroll. Ele é muito fraco, não tem condição de estar na Fórmula 1, mas tem sempre gente que defende isso. O cara só tá lá porque o pai é dono da equipe, mas eu tenho que falar do Yuki Tsunoda, né? Que eu já falei aqui. Ele foi o 16º colocado, foi o último dos que concluíram a prova, né? Porque Antonelli abandonou, o Sainz nem podia largar. Teve abandono também do Verstappen, acho que o Albon também abandonou. E aí o que acontece, né? O Tsunoda terminou em 16º, fez um monte de lenha também. Ele terminou 31 segundos atrás do Colapinto. 31. E o que eu quero dizer com essa distância? Ele foi em ritmo por último colocado. Ele não estava andando mais rápido que ninguém na pista. E a minha pergunta é, considerando que o carro do Albon abandonou, ele estava andando na 6ª posição, considerando que o Sainz é companheiro do Albon, então assim, se o carro está andando em 6º também, o companheiro pode andar tão próximo dele. E as outros dois que abandonaram uma Red Bull, o do Verstappen e o Antonelli, o Tsunoda seriamente poderia ter terminado essa corrida em último se todos concluíssem. Esse foi o nível do ritmo de corrida dele. E eu fico um pouco curioso que ninguém mais tá. Talvez porque já meio que anestesiou o segundo piloto da Red Bull sofrer tanto, mas eu lembro do Pérez, até no GP do Japão do ano passado, né? Quando ele quis lá, né, fez uma frase do Senna quando ele ultrapassou os dois pilotos da Mercedes na 130R. Ele fez um fim de semana onde ele classificou a meio décimo do Verstappen e chegou acho que 9 segundos ou 11 atrás, que pra mim tava ok, visto a diferença que a gente vê hoje, né? Que é mais de uma volta em várias corridas, né? É o pessoal criticando, mas você não tá próximo do Verstappen, fica quieto, seu piloto fraco, né? Aí imploravam o piloto Tsunoda no lugar dele, achando que ia melhorar. Aí, melhorou? Tá voando igual sapo, né? Tipo, isso porque nem acho tão culpa do Tsunoda. Se o Lawson, que tava lá classificando em último, chegou em 6º, tem muito a ver com um carro que é muito difícil de guiar. Mas é para mostrar que, assim, não é uma solução mágica em relação ao piloto. A culpa não era só do Pérez, a culpa não era só do Gasly, não só do Albon. Não existe esse tipo de coisa. Um carro que com o Verstappen tá lá andando lá na frente e com o companheiro tá lá atrás, eu acho que é o maior extremo que eu já vi na Fórmula 1. Nem a Benetton do Schumacher, né? Porque o Alesi e o Berger bateram no primeiro teste, mas o Berger ganhou corrida com aquela Benetton em 97, né? Quando ele ganha, acho que na Alemanha em 97, acho que eu posso estar... Porque em 96 ele quebra duas últimas, ele tava ganhando. Então, assim, tinha ritmo, né? Então, tudo bem, Berger, Alesi, muito mais piloto que Tsunoda, mas assim, o que eu quero dizer, nunca houve um extremo tão grande de um carro tão adaptado pro estilo de pilotagem de um piloto só. E é isso, né? Tipo, tem sempre gente que vai falar que não, isso é mentira, isso é o carro mais rápido possível. Claramente é feito para um estilo de pilotagem, para levar o extremo do Max Verstappen. Deu certo em várias temporadas, ganhou 19 de 22 corridas em 23, mas agora é inconcebível o negócio. O carro tá com limitações. E assim, o Verstappen consegue suprir parte dessas limitações. O Tsunoda não dá conta e essa corrida foi bem complicada para ele. Mas até que o Mundial de Pilotos fica assim, né? Os dois pilotos disparam, o Verstappen está com 155 pontos, então nesse momento mais de 60 atrás do Piastri. Aí acho que o campeonato dançou, só um milagre. E aí teria que acontecer tipo Espanha 2016 para ele ter alguma chance. Ele ganha uma corrida, aí Piastri e Norris abandonando, ele vai lá. Mas isso não aconteceu. Ele deveria ter sonhado por isso no Canadá. E hoje, assim, na corrida de contenção de danos, o Antonelli destruiu qualquer chance dele conseguir um pódio. E 15 pontos hoje, mantinha ele ali próximo, né? Mas mais de 60 pontos, assim, se ele tivesse o melhor carro, ok. Eu acho que ele acreditava que ele passava e ainda largava os caras, que pra mim é bem superior. Ele tá níveis acima do Piastri e do Norris. Mas, fazer o quê? Então, por esse vídeo é isso. Até a próxima.